Paz do Senhor Jesus, diretamente do estúdio da Igreja Assembleia de Deus do Brasil, gostaria de transmitir uma palavra ao seu coração. Quem vos fala é o pastor Ricardo Eugênio, secretário-geral desta entidade e também pastor regional deste ministério. A palavra que eu gostaria de ministrar está registrada no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo 13. Vai falar sobre uma das parábolas de Jesus. Assim diz o texto sagrado. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhe falou por parábolas e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves do céu, a comeram. Outra parte caiu entre o solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. E saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Continuando. Então se aproximaram os discípulos e lhes disseram: Por que lhe falas por parábola? Ao que respondeu: Porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Pois ao que tem lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, ouvindo não ouvem, nem entendem. De sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías: Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Atendei, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. No Evangelho de Mateus, nós podemos observar 20 das parábolas que Jesus proferiu, dentre as 39 registradas nos Evangelhos. E esta parábola, especificamente, a parábola do semeador, é uma parábola que nos traz profundas reflexões, porque Jesus estava dizendo para uma grande multidão ali à beira do mar da Galileia. Ele saiu da sua casa, ele habitava em Cafarnaum, uma cidade à beira-mar, e o texto diz que ele saiu de casa, foi para a praia, subiu num barco e as multidões o cercaram para ouvi-lo. Onde Jesus passava, uma multidão o acompanhava. Jesus, por si só, ele atraía multidões, pelo simples fato de ser ele o Filho de Deus, realizador de milagres, de prodígios, aquele a quem as Escrituras haviam revelado acerca de como seria a sua vida. Assentando ele no barco, começou a pregar para as multidões. E diz o capítulo 13
mais especificamente no versículo de número 34, que todas as coisas disse Jesus às multidões, por parábolas e sem parábolas nada lhes dizia, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta. Abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Na verdade, esse profeta é uma referência a Asaf. Asaf foi um dos líderes de louvor do templo, e ele então teria dito no Salmo 78, verso 2, acerca desta profecia sobre Jesus. E Jesus então, ele falava por parábolas para facilitar o entendimento das pessoas. As parábolas eram para explicar verdades complexas de forma simples. Mas infelizmente, mesmo a simplicidade que poderia trazer uma palavra no entendimento, muitas pessoas não entendiam com profundidade a simplicidade daquelas parábolas que Jesus veio proferir. Por isso Isaías já escreveu no seu livro, no capítulo 6, versículo 9, que ele falaria em parábola, mas o coração do povo estava tão endurecido que eles ouviriam, mas não entenderiam. Eles veriam, mas não compreenderiam. Mas aqueles que, de fato, queriam compreender os mistérios acerca do reino dos céus, Jesus tinha toda a paciência de explicar. E após preferir a parábola do semeador para aquelas multidões, houve um determinado momento que, à parte, os discípulos, aqueles que andavam com Jesus, que caminhavam com ele, chegou junto dele e quis saber o motivo daquela parábola, qual é o verdadeiro significado daquela parábola. Jesus então ele explica com detalhes o que ele quis dizer acerca daquela parábola dos 4 tipos de solos. O primeiro solo é um solo duro, é o solo à beira do caminho, é um solo pisado. O segundo tipo de solo é um solo rochoso ou um solo cheio de pedras. O terceiro tipo de solo é um solo espinhoso. E o quarto tipo de solo, ele representa um solo de terra boa. Os 4 tipos de solos têm uma representatividade das pessoas que ouvem a palavra de Deus. E a depender de como esta pessoa absorve a palavra de Deus, ela vai definir que tipo de solo ela representa. A semente, Lucas, ele falando a respeito dessa parábola no Evangelho, ele diz que a semente é a palavra de Deus. O semeador é todo aquele que leva a palavra de Deus. O interessante é que a semente, ela é o óvulo maduro e fecundado das plantas. Nela tem ali uma expectativa muito forte de uma vida que vai ressurgir. E quando Jesus ele traz uma referência da sua palavra como semente, ele está se aludindo à vida produzida àqueles que ouvem a sua palavra. E a reação que cada pessoa tem quando recebe a palavra de Deus vai definir que tipo de solo ela representa. Por isso, nesta parábola nós temos verdades ocultas, mistérios que o Senhor veio trazer. E o interessante é que esses mistérios, eles não foram revelados para a multidão de uma forma geral. Muitos ouvem a palavra de Deus, mas não se interessam pela profundidade da palavra de Deus. Muitos ouvem a palavra de Deus, mas não se interessam por aquilo que a palavra de Deus representa para eles. Notemos no texto que Jesus estava diante de uma multidão. E esta multidão ouvia as parábolas proferidas por Jesus. Mas somente poucas pessoas que após Jesus proferir a parábola é que chegaram junto dele para poder pedir a compreensão, a explicação daquela parábola. Muitas pessoas, em que pese, ouvem a palavra do Senhor, mas são poucas que realmente procuram entendê-la na sua profundidade. E como Jesus ele veio trazer a revelação da palavra para nós, ele veio aqueles mistérios ocultos ou aqueles enigmas que estavam nas entrelinhas do Antigo Testamento, Jesus veio revelar através da sua pessoa. Por isso ele dizia em parábolas. E os discípulos chegaram em particular para questionar Jesus, perguntar-lhe acerca do entendimento da parábola. E Jesus, nós observamos que ele, no versículo de número 17, ele fala o seguinte: pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram.
E com isso, Jesus estava dizendo o seguinte, que os discípulos que estavam diante de Jesus, eles eram privilegiados, porque profetas e justos do Antigo Testamento que profetizaram diversas vezes acerca do Messias, mesmo vendo-o pela fé, mas não tiveram o privilégio de presenciá-lo, né? De estar junto dele, estar pessoalmente com Jesus. E Jesus então ele passa a explicar a partir do versículo 18, ele passa a explicar acerca da parábola. Ele diz que o semeador, ele semeou a palavra, que é a semente, e uma parte dela caiu num solo à beira do caminho. E as pessoas que ouvem a palavra de Deus, que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata. Existem pessoas que elas ouvem a palavra de Deus. O Evangelho de Jesus Cristo, ele é pregado a todos. Há uma ordem do próprio Jesus para que a sua igreja fosse e pregasse o Evangelho, anunciasse o Evangelho a toda criatura. E o Evangelho, desde há 2000 anos atrás, com o surgimento da igreja, ele tem sido pregado a todas as nações, a todas as línguas e tribos. A forma como as pessoas absorvem ou entendem este Evangelho é que vai definir o tipo de solo que ela se enquadra. E Jesus, primeiramente, ele fala do solo pisado, aquele solo duro, ou seja, aquelas pessoas de coração duro, que a semente até chega a cair no seu coração, a palavra chega até a cair no seu coração, mas ela não tem penetração, ela não tem segurança, ela não tem uma compreensão acerca da palavra de Deus. E vem ali o maligno, né? Vem o diabo e arrebata esta semente. A Bíblia nos fala a respeito da ação do diabo na humanidade, desde os tempos antigos. Na verdade, o diabo ele veio matar, roubar e destruir. Ele é o especialista no engano, ele é o pai da mentira, e ele é astuto, e ele faz de tudo para tentar desviar as pessoas de Deus. E o meio que Deus utiliza para que ele seja conhecido das pessoas é através da sua palavra. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela nos traz a revelação perfeita de Deus. E esse tipo de solo, que é o solo da beira do caminho, ou solo duro, ele tem uma representatividade dessas pessoas que ouvem, mas não compreendem, vem o maligno e arrebata a palavra que ele foi semeada. O segundo tipo de solo, o solo rochoso, Jesus ele esclarece que este é o que foi semeado em solo rochoso, o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Ele chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Uma semente quando cai em solo rochoso, até devido à pouca quantidade de terra que se tem em um solo rochoso, a semente até chega a brotar e começa a se formar a raiz. Mas porque ela não tem sustentação, ela não consegue crescer, ela não consegue se desenvolver. E Jesus esclarece que esse tipo de solo, que é o solo rochoso, representa todo aquele que ouve a palavra e recebe logo com alegria, mas não tem raiz. É de pouca duração. Quando chegam as perseguições, a angústia por causa da palavra, logo estas pessoas se escandalizam. Aqui Jesus está nos aludindo a um tipo de pessoas que ouvem a palavra, com alegria a recebem, mas diante das lutas, das tribulações, das perseguições por causa da palavra, essas pessoas elas se escandalizam, essas pessoas não têm firmeza em si, essas pessoas elas voltam atrás, essas pessoas não conseguem se manter de pé e assim elas não têm sustentação. O terceiro tipo de solo é o que foi semeado entre os espinhos. Jesus esclarece no versículo 22, é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Pessoas que recebem a palavra de bom grado, mas elas estão tão preocupadas com seus afazeres, elas estão tão preocupadas com as suas conquistas, elas estão tão preocupadas
em obter as coisas, no corre-corre do dia a dia, elas se esquecem de Deus. Elas não têm aquele tempo, aquela atenção especial para a obra de Deus. Jesus, uma certa vez, ele disse que nós deveríamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos seriam acrescentadas. Esse tipo de solo, o solo espinhoso, ele tem a representatividade daquelas pessoas que, infelizmente, elas não contentam com o que elas têm. Elas querem sempre mais, mais e mais, numa busca frenética em ter, em ter. Vivemos numa época onde o capitalismo, onde a busca pelas riquezas, a busca pelo poder tem sido cada vez mais frenética. E a pureza do Evangelho, a simplicidade do Evangelho também, ela nos conduz a uma vida simples, uma vida singela, onde o mais importante é nós estarmos com os pés no chão, o mais importante é juntarmos tesouros nos céus, o mais importante é buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, porque nada dessa terra nós levaremos para a eternidade. E muitas pessoas com espírito ambicioso, elas estão deixando o mais importante para trás, estão à busca daquilo que é fungível, aquilo que é fugaz e que infelizmente tais ambições têm levado muitos à ruína. Jesus então esclarece que esse tipo de solo, solo espinhoso, representa esta classe de pessoas. Mas ele diz também na parábola que, por fim, uma parte da semente, ela caiu em terra boa. E ela frutificou a 100, a 60 e a 30 por 1. Essa terra boa é uma representatividade daquelas pessoas que de bom grado recebem a palavra de Deus. De bom grado abraçam a palavra de Deus. De bom grado procuram escutar, entender e também praticar a palavra de Deus no seu dia a dia. E elas vão produzir frutos. E o interessante que eu vejo nesta parábola é que uma parte da semente, ela caiu em 4 tipos de solos. A Bíblia não fala a quantidade de sementes que caiu em cada tipo de solo, mas o entendimento é que a mesma espécie de semente, ela caiu em tipos diferentes de solo. Ou seja, a palavra de Deus ela é a mesma, ela não tem adulteração, ela tem um potencial de vida em si mesmo, como a semente tem um potencial de vida. A forma como você recebe a palavra de Deus no seu coração, a forma como você absorve a palavra de Deus, vai definir o tipo de solo que você representa diante de Deus. Aqui nós nos confrontamos uma pergunta que não quer calar. E ela é muito intrigante. E ela vai definir quem verdadeiramente somos diante de Deus quando nós recebemos a palavra. Que tipo de solo eu represento no reino dos céus? Que Deus te abençoe e que o Espírito Santo de Deus fale melhor no seu coração.